compartilhar a mensagem desta noite com você. Deus ilimitado. Acabamos de ler 1 Timóteo capítulo 6, dos versos 15 a 16. Uma parte do texto em que Paulo exorta a Timóteo acerca da sua fidelidade ao Senhor, como se fosse no final de sua mensagem ao seu filho. Ele fala para que Timóteo viesse a preservar a sua fidelidade ao Senhor intacta, lutar para isso. E para que ele pudesse alcançar, ele precisava fugir, não só da aparência, mas fugir do mal propriamente, especialmente dos ensinos enganosos e da prática e da vida desses que viviam no engano. E aí então ele fala acerca de Deus e sua grandeza. Sabe, amados, nós precisamos constantemente rememorarmos, buscar iluminar a nossa mente, balançar o nosso coração e nossos sentimentos com relação a quem Deus é para nós. Há uns dias atrás, ministrando aqui, eu compartilhei sobre a grandeza de Deus. E volto a repetir, parece até uma mensagem copia e cola, mas não é. Tem a ideia e a necessidade de suprir em nós a nossa carência de relembrar, rememorar quem é o nosso Deus, não é? Quem é o Senhor Deus de fato. Então Paulo fala aqui que Ele é o Senhor das muitas bênçãos. A tradução para essa expressão, o bem-aventurado, é o Senhor das muitas bênçãos. É aquele que detém a primazia de toda a bênção. Nele advém toda a bênção. E se nós nos reportarmos para o livro de Malaquias, o capítulo 3, ele fala que Malaquias fala lá que o Senhor Deus abriria janelas do céu e derramaria sobre os fiéis uma bênção tão grandiosa, né? Incomensurável, ou seja, capaz de se mensurar em palavras, que advenha na vida uma grande abastança. Lógico que ele está falando lá da fidelidade plena, não é apenas na fidelidade dos dízimos, nas ofertas, que é a tônica do que se utiliza muito esse texto, mas está falando da fidelidade ao Senhor, é garantia de que a bênção daquele que é o Senhor da bênção venha sobre nós e superabunde. Nós estamos nesses dias de jejum. Eu sei que você também está, eu acredito, em nome de Jesus, né? Que nós estamos nesses dias de jejum, não é à toa, nós estamos querendo, no Senhor Deus, que Ele venha a nos nutrir, Ele, o ilimitado, nos nutra para que possamos, junto a Ele, superar as nossas limitações. Bom, o bem-aventurado, ou seja, o Senhor das bênçãos, Ele está disponível para derramar sobre mim e sobre você também bênçãos ilimitadas. Pois se Ele é o Senhor da bênção ilimitada, tudo o que Ele pode fazer é ilimitado. E nós precisamos rememorar isso, queridos. Precisamos lembrar. Os momentos das nossas dificuldades, das nossas dores, da falência do nosso vigor, e abate aquele desânimo, o que pode trazer a nós a luz do Senhor é a nossa lembrança dos grandes feitos de Deus. Salmo 116, 12, o salmista falando acerca
de pelo menos corresponder com Deus, com as suas benéficas, ele fala: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Na verdade, queridos, o Senhor Deus está nos beneficiando. No domingo próximo passado nós compartilhamos sobre isso. Bênção de Deus, como é maravilhoso sermos alcançados por elas. Eu nunca vou me esquecer da palavra de Deus, e nós não podemos deixar nos esquecer a pesca extraordinária que eu citei na mensagem de domingo, que aconteceu com os discípulos. Trabalharam a noite toda, não tinham pego nada, mas olha como o Deus ilimitado age. Lancem a rede do lado direito do barco. Não era a primeira vez que Jesus havia falado isso, não é? Já era a segunda. Estava ele na praia, já com peixe, pão, mas eles fizeram isso e alcançaram uma grande quantidade de bênçãos. Chamamos bênção aquilo que os nutria, o alimento necessário, era preciso. O que aconteceu com eles? Jesus havia sido crucificado, embora já tivessem escutado que ele havia ressuscitado, eles ainda estavam desanimados. As bênçãos de Deus, queridos, do Deus ilimitado, ela nos faz rememorar. O Senhor Deus age exatamente tal qual como se apresentou para Pedro em sua primeira experiência de multiplicação. Tinham tentado pescar a noite inteira, não pegado nada, não pego nada. Jesus falou assim: olha, lance a rede do lado direito, mediante tua palavra eu lançarei. Essa foi a primeira vez. Agora já pós-ressurreição, essa que eu estou citando, Jesus já estava na praia com peixe e pão, aguardando, e eles tiveram aquela pesca maravilhosa, que produziu inclusive socorro para outras pessoas. Nosso Deus limitado, Ele trabalha exatamente para suprir as nossas necessidades e guardar o socorro para a nossa angústia. O salmista diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele mesmo responde: meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 121. Então é no Senhor que está o nosso socorro. O Deus ilimitado, portanto, é Senhor dos socorros. Ele vem exatamente agir no momento que nós precisamos. Olha aqui o texto que nós lemos. Paulo fala a Timóteo: ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível. Nós não podemos nem chegar perto se ele não viesse até nós. O texto que eu acabei de citar, ele fala que ele é socorro bem presente, ou seja, é ele quem vem ao nosso encontro. Na teologia gostam de usar umas palavras difíceis no estudo teológico e chamam essa ação de Deus de vir ao nosso encontro e se relacionar conosco como imanência. Um Deus poderoso, transcendente. Ele é, olha, luz inacessível, transcendente. Nós não somos capazes nem de visualizá-lo, mas Ele decidiu vir e se relacionar conosco. O Deus ilimitado faz acontecer comunhão conosco. Que coisa tremenda, né? Nós não tínhamos nenhuma condição de chegar até lá, mas Ele vem em nosso socorro. O grande socorro de Deus para conosco foi o livramento da morte eterna. Texto que nós conhecemos muito, João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, Ele mandou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Ou seja, Ele veio no Filho para se relacionar conosco. Então nós precisamos manter a nossa confiança em alta, crer no Deus do socorro, depositar no Senhor mesmo as nossas angústias.
A palavra de Deus fala que quando nós depositamos nele as nossas necessidades, ele cuida de nós, porque ele tem cuidado de nós. A sua mão está estendida para isso. Agora, se nós nos abalarmos, esquecermos do Senhor e acharmos que é com o nosso braço, com a nossa capacidade, com as nossas condições é que nós vamos avançar, na verdade nós estaremos perdidos, não é? E muitos têm se perdido assim. A incredulidade vem tomando lugar, vem afastando a confiança, e aí então não é Ele quem se afasta de nós, mas nós o abandonamos. Para finalizar, o Deus ilimitado, queridos, nós acabamos de ver aqui com Paulo falando a Timóteo que nenhum dos homens viu e nem o pode ver, a qual seja honra e poder sempre eterno. O Deus ilimitado, Ele busca Ele só quer encontrar em nós adoração. Ele só quer encontrar em nós um ambiente propício à adoração. Conhecemos João capítulo 4, verso 23. A hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E é a tais que o Pai está à procura. Olha que coisa mais linda. Agora tem a condição dessa adoração: espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Analisando essa expressão em espírito e em verdade, para a nossa melhor compreensão, nós só conseguimos uma adoração ao Senhor plenamente, queridos, com o Espírito Santo em nossa vida. É o reconhecimento da honra e poder sempre eterno. João capítulo 6, a palavra de Deus lá nos diz, não é? Porque Deus é o que? Jesus falou assim: olha, eu sou o que? O caminho, a verdade e a vida. Verso 6 de João 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se estamos falando de uma adoração em espírito e em verdade, a adoração só acontece numa vida no próprio Deus. Mas como isso, se a gente é tão falho, é inacessível, Senhor Deus é ilimitado, a Ele seja dada toda a honra? É exatamente na ação da humildade em reconhecer quem nós somos. Diante de Deus, quando reconhecemos quem somos, como disse o sábio Salomão, nós somos pó e somos cinza. Ele disse: o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Nesse reconhecimento de que nós somos nada, Deus vem e nos reconhece como filhos. Ele vai e abre-nos a porta de sua família. João capítulo 1, versículo 12, narra-nos isso, nos dá essa possibilidade. Nós reconhecemos nossa indignidade, e Ele nos torna dignos em sua família. Aos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então é uma decisão que nós tomamos, ou que devemos tomar, frente ao Deus ilimitado, para que o que Ele é se manifeste em nós. É o que eu chamo a vida de Deus na nossa vida. Nós já tomamos essa decisão. Quem já tomou a decisão de receber a Jesus como Senhor e Salvador, levante sua mão e diga amém. Agora, qual é a nossa fragilidade? A decisão já está tomada. É nos manter na decisão, é viver plenamente essa decisão. Olhamos para o Deus ilimitado em nossa pequenez e nos achamos tão distantes. Não é assim não, Deus não vai me ouvir não.
Se eu buscar isso aí, é tão longe. Sabe o que bate em nós? A nossa sensação de que nós somos tão indignos que não podemos receber a bênção de Deus. E sabe o que acaba acontecendo? Entra a incredulidade em nossa vida. Deus pode fazer isso para o pastor, Deus pode fazer isso para o fulano de tal, para o escritor, para o grande líder tal, mas para mim, quem sou eu? Meu irmão, minha irmã, eu e você somos filhos de Deus, tal qual qualquer ser humano. Nenhum ser humano é digno do Deus ilimitado. É a presença do Espírito Santo, a manifestação de Deus no Espírito Santo, trazendo em nós o Filho, é que faz-nos dignos. Deus olha para você e não vê você, Ele vê o sacrifício do Filho na cruz. Aleluia. E quando Ele vê o sacrifício do Filho na cruz em você, Ele vê o Espírito Santo agindo em ti, então o Pai determina, o Senhor dos governos determina que desça do céu as bênçãos dele também, que são ilimitadas para a sua vida. Então, ouça uma coisa: você realmente não é digno, eu realmente não sou digno, nós não somos dignos de nada, mas o Senhor Jesus, que está na nossa vida, na manifestação de Deus, o Espírito Santo, nos torna dignos e a bênção de Deus nos alcança. Eu quero pedir a você agora, por gentileza, colocar-se de pé. Nós vamos fazer uma oração de reconhecimento. Da nossa pequenez, da nossa indignidade, reconhecendo, honrando, porque a palavra fala aqui que a Ele nós devemos honra. Então nós vamos honrá-lo. Levante suas mãos comigo, bem alto assim. Repita comigo a seguinte oração: Senhor Deus, meu Jesus, esta noite, mais uma vez, eu declaro com a minha boca que o Senhor é o meu Deus, é o meu Rei, é o Rei dos Reis. Eu não sou digno de nada, mas a minha vida está aberta para a vida do Senhor ser plenamente manifesta por meio dela. Eu reconheço a minha não condição, mas sim o teu governo sobre a minha vida, em nome de Jesus.